Valeu, Jariana, sempre presente. Cheiros. Vamos nessa, galera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu acredito que a maioria, ou se não todo mundo que está aqui participou da última aula, mas eu vou dar uma recapitulada, porque como foi muita teoria, pode ser que tenha algumas coisas que a gente precisa relembrar. Lembrando que só me confirmem se chegou aí a apresentação. Para mim tá ok aqui, Marcos. Pronto, então acredito que chegou para todo mundo. A gente fez uma análise, né, do que seria um cartaz bem feito, de um cartaz, vamos chamar de mal feito, né, mas que está bagunçado. Então, tem alguns critérios que a gente precisa levar em consideração sempre, né, que é, deixa eu até voltar aqui, primeira coisa foi a estrutura, a que a gente trabalhou. A estrutura, ela é dividida, lógico que existe mais coisas, a gente poderia aprofundar aqui, mas eu reduzi para as três principais, que são hierarquia visual, a leitura e o grid. Então, a hierarquia visual é o quê? É você definir a prioridade das informações que você quer passar. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ver quando está em contato com alguma peça que você produz é o nome do evento. Ela precisa identificar o que é aquela coisa, seja com imagem, seja com o texto. Depois ela precisa saber quando é, onde é e como chegar lá, né? Aquelas informações básicas, né? Que de nada adianta eu ter um cartaz muito bonito, mas que as pessoas não conseguem identificar. Poxa, mas é quando? Aí começa aquela pergunta, né? Mas, vai ser quando? Qual é a hora? Onde vai ser? Etc. E por fim, você coloca as outras coisas no terceiro grau de leitura, né? Para que realmente seja importante para quem está interessado de verdade naquele conteúdo, né? Depois a gente falou sobre a leitura, né, que é a leitura em Z, onde você tem alguns pontos que o olho naturalmente segue, né, então ele começa na esquerda aqui, circula para a direita, tende a descer, né, o olho ele não faz assim, né, ele não vai em linha, ele faz esse movimento, uma leitura rápida. Então, esses 5 pontos aqui, eles são pontos primordiais em uma arte de leitura rápida. Quando é texto corrido, não, aí você trabalha em F, né, que é o texto corrido é o quê? Eu entro no início, vou até o fim, desço para a próxima linha e assim vai, né, como um livro, como uma revista. Depois a gente trabalhou aqui o grid, né, que são coisas super importantes, como margem, né, você precisa dar respiro para que as informações, elas não tenham um conflito entre elas. Você precisa definir colunas e você precisa definir eixo de alinhamento. Né? Então, se eu decido que meu texto vai ser centralizado, tudo é centralizado. Se vai ser à esquerda, tudo é à esquerda. Você não mistura, né, exceto em situações em que o artista consiga trabalhar isso. Mas aí já é a gente já leva para um nível mais avançado. Depois a gente trabalhou cores, né? Primeira coisa é contraste. Eu vou reenviar os links aqui. A gente trabalhou uma ferramentazinha que você precisa ter um grau de contraste entre o fundo e a informação principal, né? Então, essa razão mínima precisa ser de 4,5 por 1. E tem uma ferramenta em que você coloca as duas cores que você quer fazer a relação e ele vai dizer qual é a razão desse contraste. Então, isso aqui é super importante para que você não dificulte a leitura, principalmente em peças de leitura rápida, como outdoor, como post de Instagram, como cartaz, né, que você coloca na rua, por exemplo. Depois você tem as combinações de cores, aqui eu mostrei 3 caminhos seguros, né, lógico que a gente depois, quando foi fazer as análises, vimos que é possível, com experiência, com prática, que você comece a misturar esses dois, ou até entrar em outras técnicas, mas basicamente, se você trabalhar com essas 3 aqui, bem feito, você consegue fazer uma combinação de cor bem interessante, que é o quê? O análogo, ou seja, são as cores que elas estão próximas,
o complementar, que geralmente ela é uma cor exatamente no oposto do espectro, e quando você tem monocromático com um acento, né? Esse acento geralmente ou é a cor complementar ou é uma cor de contraste totalmente diferente daquelas cores que você está trabalhando. E aqui eu passei a proporção de distribuição de cor, né, para que ele não vire um arco-íris, para que não gere confusão. O fundo ele deve ocupar 60% da arte, né, da sua peça. Por isso até que essa peça aqui, ela tá bem agradável até, não vou dizer nem agradável, né, porque pode ter gente que não gosta, mas ela tá com todas as informações bem visíveis e sem uma conflitar com a outra. Por quê? Ela tá com respiro, ela tá com margem, ela tá respeitando todas as coisinhas que a gente viu aqui, certo? Então, textos e blocos principais, você tem ali 30% e os outros 10% são os destaques ou são pontos que vão servir para complementar, para agregar valor àquela arte. Depois a gente falou sobre tipografia, né, que cuide da legibilidade antes da personalidade. Por mais que, às vezes, você queira colocar uma fonte que ela passe mais a ideia daquela peça que você quer mostrar, mas se ela prejudicar a legibilidade, você pode estar colocando em risco a sua comunicação. Que a primeira coisa que você tem que pensar é que o cartaz, o post, o banner, seja o que for, ele é uma peça de comunicação, que elas têm uma função principal, que é ajudar a vender o produto, o serviço, o espetáculo, o show, o CD, o livro, seja o que for, você usa essa peça com esse intuito. Vender, e o vender, eu não estou falando só de vender em termos de dinheiro, às vezes você está querendo vender uma ideia, mas se você não consegue passar aquela informação com clareza, você não consegue vender a ideia. Então, legibilidade antes de personalidade. Aqui eu dei uns exemplos, né, às vezes a pessoa coloca uma fonte mais bonita, mas que dificulta a leitura, dificulta a compreensão, principalmente quando você reduz o texto. Eu acredito que a maioria de vocês não está nem conseguindo ler isso aqui, mas aqui você consegue. E elas estão o mesmo tamanho de fonte. Aqui, esse aqui é o mesmo tamanho desse, esse aqui é o mesmo tamanho desse. Você vê o quanto, às vezes, dificulta. Mas quando você tem, por exemplo, isso aqui para um convite de casamento, ele casa bem, porque a pessoa está com ele na mão, você consegue aproximar, você consegue parar, você lê com tranquilidade. Procure sempre reduzir. Aqui na parte de tipografia, menos é mais, sempre. Então, 2 fontes bastam, desde que elas não briguem. Aqui eu dei até um exemplo, né, de fontes que funcionam, então uma de destaque com outra menor, e depois aqui uma que ele já começa a confundir aqui. Qual é a informação principal aqui? Porque eu não... Por mais que eu tenha trabalhado com a mesma família de fonte, mas eu não trabalhei a hierarquia aqui. Então, isso aqui tem hierarquia e aqui não. E quando você for pensar em passar as informações e você não queira poluir muito a sua arte, o peso resolve antes de você escolher uma fonte nova. Que seria o quê? Aqui, ó, eu tenho 4 fontes. Aqui eu tenho uma única fonte, mas com famílias com pesos diferentes. Então, sempre que você for fazer uma arte ou analisar uma arte, por mais que você tenha criado elas no feeling, você precisa depois pensar nisso aqui, ó. Ele está respeitando a hierarquia? O grid está ok? Ele tem margem, ele tem um eixo só, ele está com a leitura certa? Eu consegui passar o contraste, um contraste bom das minhas cores, então dá para eu ler tudo. Ele passa na prova do 4.5x1. A paleta de cor, ela está bem definida ou ela está bagunçada, ela está um arco-íris? Eu defini qual é a cor dominante, qual é a cor de destaque ali, qual é a cor de acentuação. E na tipografia, eu escolhi mais de 2 fontes, porque às vezes você vai fazendo ali, e é normal às vezes a gente querer, agora eu vou colocar uma fonte diferente, vou colocar uma cor diferente, mas quando você faz esse estudo antes, ou até mesmo depois, que às vezes você gosta de criar no filme. Tem um colega meu que ele gostava de criar sem olhar para técnica nenhuma, ele deixava simplesmente fluir, só que depois ele vinha e fazia uma análise
daquilo e corrigir o que precisava ser corrigido. Então, às vezes, é isso que você faz. Você não necessariamente precisa criar com base nisso, porque a gente sabe, acredito que todo mundo aqui seja artista, às vezes quando você está criando, você busca se desprender da técnica que eu digo, das regras, mas é importante que você depois faça aquela análise técnica, principalmente nesse sentido aqui, porque vocês têm que pensar o seguinte, o material de divulgação não é a sua arte, ele usa da arte e ele serve para vender a arte, mas ele não é a arte. Então, ele é um material de venda, ele é um material de divulgação. Por isso que ele precisa seguir algumas técnicas. E aí, não, trabalho artístico aí já é outra coisa. Né? Ali, na hora, se você vai fazer uma exposição, por exemplo, de uma exposição de quadros, até de arte digital também, né, que você imprime. O trabalho artístico, ele tá lá, intacto. Né? Aí é uma coisa que sai da cabeça do artista para aquela mídia. E pronto. Ali é dele. Só que na hora que você vai divulgar essa peça ou essa exposição, aí você precisa de clareza. Você precisa respeitar essas coisas aqui. Por mais que você traga a identidade visual que represente aquelas peças, mas ele precisa estar organizado de uma forma que as pessoas entendam o que é, as pessoas tenham as informações básicas, né, como quando, onde e por que está sendo feita aquela exposição, e que consiga ver as demais informações, como onde comprar, quais são os patrocinadores, etc. Beleza? Então, acho que a gente resumiu bem, que depois disso aqui a gente fez uma análise, né, de alguns cartazes, e respondi algumas dúvidas. E agora, vamos para a tela. Vamos ver o Canva aqui agora. Opa, cadê? Não é você não, fechei ele, eu acho. Todo mundo aqui já usou o Canva. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Show. Queria só saber se vocês já usam, se não, coloca aí no chat. Só para eu saber se... Tem alguém aqui que nunca usou? Acho que a maioria das pessoas já usam. Isso é bom. Eu decidi fazer esse aqui focado na versão gratuita, porque eu acredito que a maioria das pessoas vão usar a versão gratuita. E a gente vai ver que tem algumas limitações, certo? Então, a primeira coisa, quando você cai no Canva aqui, ele tem alguns designs, deixa eu ver até se eu consigo resetar isso aqui, acho que não. Mas vai estar bem parecido, só que ele não vai ter isso aqui, né, que já tem umas coisas que eu já vinha trabalhando. Então, quando você vai começar o Canva, você tem duas opções. A primeira delas é usar um material em branco, onde eu venho aqui em criar, escolho, né, o formato e pronto. Eu posso fazer um documento A4, um cartaz, etc. E eu tenho a possibilidade de partir de um modelo. Né? Aqui embaixo eu tenho as categorias de modelos, né? Esses modelos, eles são como se fossem templates, que às vezes eles ajudam você a agilizar alguns processos. Não que você vá usar aquele modelo, mas ajuda você a acelerar, por exemplo, eu vou trabalhar numa peça aqui que a paleta de cor é aqui, vermelho e preto. Então eu posso começar com isso aqui porque ele já vai estar pré-configurado com essas paletas, com etc. Então é mais para você pegar um atalho. Então deixa eu pensar sim, aí outra coisa, você vai ver que tem alguns aqui, ó, que ele tem uma coroazinha. Isso aqui você não consegue usar. Então deixa eu pegar esse cartaz aqui, por sinal ele tá bem interessante. Antigamente, antes do Canva, né, eu fui muito Sim, resistente a utilizar o Canva,
Eu utilizava o CorelDRAW, não entrei nem no Sim, pacote Adobe, né? Eu usava muito CorelDRAW. E aí a gente buscava, né, os tipos de arquivos naquele FreePic, né? Aí isso. vinha vetorizado, a gente conseguia mudar muito. Então, o que o Canva fez foi botar a ferramenta de edição dentro, né? E aí Exato. você tem que com todas muitas templates, assim, muitas opções para a gente trabalhar. Eu confesso que, assim como tem gente que tem resistência a IA hoje, né? Eu também tinha uma resistência de trabalhar no Canva. Só que, mas, bicho, eu fazia a mesma coisa no CorelDRAW. Eu pegava as É, templates prontas e jogava no CorelDRAW para editar, né? E é hoje porque você ele já pega o está. atalho, né? Porque assim, Uhum. se poxa, eu estou fazendo uma coisa aqui, ó, vou abrir isso aqui. Sim, quando você pega aqui, já tem um formato, mais ou menos. A gente vai trabalhar com A3. Então eu venho aqui, ó, personalizar esse modelo. Só para contextualizar o que Bico falou aí, ó. Ah, eu estou fazendo aqui, eu não vou usar essas fotos dessas pessoas. Não vou usar nada. Mas eu posso pegar aqui, poxa, eu gostei dessa fonte, eu gostei de uma coisa aqui, eu uso como um ponto de partida. Mas eu vou tirar todos esses elementos aqui, ó. Eu vou limpando. Inclusive, ele tá com as coisas aqui que são bem legais, ó, que você vai usando, ó. Eu vou afastar aqui, ó, mas eu vou limpar. Isso aqui não, vamos dizer assim, digamos que não faz sentido para mim, mas eu quero esse fundo aqui. Ah, vamos pensar nesse sentido aqui. É isso que a gente fazia, só que, como o Bico disse, eu também fiz muito isso, e eu acho que tem essa coisa da resistência, é até um ponto para a gente comentar. Às vezes a gente cria uma barreira que dificulta, às vezes, o nosso trabalho. Porque você pensa assim, poxa, o negócio está vindo pronto. Só que, às vezes, você faz uma coisa bem parecida. Eu até deixei um livro aqui que peguei um gancho aqui, que ele tem uma frase que ele roube como um artista. Esse livro aqui é excelente. Todo artista devia ler esse livro. Isso aqui é um livrinho curto, cara. Mas ele tem umas coisas bem interessantes. E eu destaquei um trechinho aqui que eu vou ler para vocês. Vou até tirar esse compartilhamento para ficar mais claro. Quando a gente vai fazer alguma coisa, você tem dois caminhos. Ou você cria 100% do zero, vai ter situações que você vai fazer isso, mas vai ter situações que você pode aproveitar algumas coisas que já foram criadas como um ponto de partida, como um atalho. É simplesmente isso. É como se você tivesse tendo que sair de um bairro para o outro e você tem várias opções para ir. Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de Uber. Então você tem várias possibilidades. Todas elas vão fazer você chegar no mesmo lugar. Só que se você for a pé, você vai demorar mais do que se você for de Uber. Se você for de bicicleta, você vai estar mais rápido do que o cara que foi a pé, mas você vai demorar mais do que o que foi de moto. E você vai chegar mais suado. Então, tem essas escolhas que você faz. Por isso que eu quis frisar que o trabalho artístico precisa ser separado do trabalho de divulgação. Então, nesse caso aqui, é um dos pontos. E eu vou ler aqui uma frase desse livro, que ele diz aqui: comece copiando. No começo, aprendemos fingindo que somos nossos heróis. Nós aprendemos copiando. Estamos falando de prática, não de plágio. Plágio é tentar fazer o trabalho de outro passar pelo seu. Seria, digamos que eu pegasse esse cartaz que eu abri aqui e simplesmente botei uma foto, a foto que eu quero usar, e eu digo que fui eu que criei. Tem gente que faz isso. Copiar é engenharia reversa. Nesse caso aqui, ele usa muito a palavra copiar pelo nome do livro, né, que é Roupa como Artista. Só que não é copiar. Às vezes é você usar uma coisa que já existe. Pronto, o material que eu fiz para o portfólio, querendo ou não, ele é um template desse. É um ponto de partida. Mas eu vi pessoas na época que pegaram aquela coisa que eu fiz e fizeram portfólios totalmente diferentes. Ela começou a colocar a cara dela. Ela começou a mudar, mudou cor, mudou o jeito de colocar a foto. Ela seguiu apenas a estrutura base, mas ela deu a cara dela. Então é isso que a gente vai fazer. Aí, para fechar aqui, ele diz que aprendemos a escrever copiando o alfabeto. Músicos aprendem a tocar treinando escalas. Pintores aprendem a pintar reproduzindo obras-primas. E às vezes é isso que a gente tem que fazer. E eu tinha até destacado aqui
duas peças que a gente pode usar como ponto de partida. Então, quando eu comecei a minha carreira, vou chamar assim, como designer, eu fui diretor de arte publicitário, então eu tinha uma pasta no meu computador, acho que eu tenho até hoje, talvez esteja no HD aqui, onde todos os dias eu salvava coisas que eu achava legal, cartaz, embalagem, logo, um monte de coisa para que aquilo servisse de inspiração para mim. Então, uma coisa que eu peço que vocês façam a partir de agora é isso. Crie um banco de referências seu, de coisas que você já gosta, porque às vezes a gente começa, eu vou criar um cartaz. Aí você não lembra das técnicas. Só ali você abriu, você abre aqui, igual aqui nos modelos. Aqui modelos. Modelos eles vão servir para isso. Poxa, eu gostei dessa disposição aqui. Eu vou ter uma coisa aqui que vão ter 3 pessoas. Poxa, eu posso pegar essa. Ele tá pegando aqui só coisa da igreja porque eu peguei aquele primeiro lá. Mas ó, eu tenho ideias aqui que eu posso usar. Posso partir dessas ideias. Mas não necessariamente eu vou copiar isso aqui. Ó, mas poxa, esse elemento aqui é legal para o fundo. Eu posso pegar isso aqui, ó. Eu posso reorganizar isso aqui. Veja que aqui é tudo solto, que é o que Bico falou. A gente entra aqui eu acho que ainda tem. Ele mudou de nome, mas ainda existe. Que eu tinha até deixado aqui também aberto, que é o Free Pick. Né? Ele agora é o Magnifique. Então aqui você encontra uma porrada de elementos. Eu baixei agora há pouco umas imagens aqui para a gente usar na aula para fazer cortes, para né, fazer recorte de fundo, que eu vou mostrar. Porque na versão paga do Canva, eu tenho uma ferramenta que remove o fundo. Na versão gratuita, não. Por isso que eu disse que preparei aqui para o gratuito. Então aqui, ó, eu tenho uma porrada de coisa que eu posso usar como referência. Posso procurar aqui. Uma coisa que eu vou só ver. Mas a melhor ferramenta, pelo menos para mim, que eu achava, era eu criar meu próprio arquivo de referência, porque já eram coisas que eu gostava. Isso aqui é um exercício legal para vocês. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho algum aqui mais colorido, que eu pensei em fazer Eu peguei até umas imagens de palhaço, Isso aqui para o início de novo. E a gente vai montar aqui uma peça com base em um modelo. Vou achar um aqui, ó. Alguma coisa de capoeira. Poxa, você pega aqui já alguns elementos, ó, que tem muita coisa. Tem muita coisa que dá para você usar como ponto de partida. Tô procurando aqui. Esse aqui, acho que vai dar para a gente usar. O que é que eu vou usar daqui? Eu não vou usar essa logo. Mas aqui eu posso, ó, tá aqui ele já tá a fonte, eu posso usar essa fonte, ele tem um efeito aqui que eu posso usar. Então, eu vou pegar isso aqui como ponto de partida, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, quando eu entrei aqui, deixa eu criar um do zero também para você ver como ele fica do zero. Peguei aqui, vamos achar aqui um documento A4 aqui. Deixa eu ver se tem um A3. Que é a mesma coisa. Fazendo aqui, ó, tá vendo? Que ele começou do zero, então aqui eu posso fazer tudo. Como eu também posso vir aqui e escolher um modelo a partir daqui, sem problema. Só que aqui do zero, ó, eu tenho todas as ferramentas aqui. Se eu quiser colocar um texto, vem texto. É bem intuitivo, igual ao Word, igual ao CorelDRAW, igual a qualquer coisa. Quero colocar um texto, e eu venho, ó, quando eu clico, ele já abre aqui, ó. Só que ele vem igual a um texto. Vou pensar aqui, vamos... Tá aqui, circo. Lembra da questão da leitura? E olha uma coisa legal aqui. Eu estava falando sobre a questão da gente, às vezes, criar bloqueios que atrapalham a gente. No CorelDRAW, ou você entende de imagem ou você faz umas cagadas. No Canva, o que é que ele faz aqui? Ó? Veja que ele
Quando eu estou afastando, ó, ele já está me dizendo, ó, aqui eu tenho um centro. Eu coloquei ele agora 100% no centro. Estão vendo que ele tem uma linhazinha? Agora a borda, ó. Olha como é parecido com o que eu mostrei lá na aula. Ele já me mostra. Eu posso fazer aqui, eu posso vir e colocar aqui na bordinha mesmo. Mas ele já diz, ó, cara, aqui é o melhor canto para você colocar. Porque ele vai respirar. Então, você tem essas ajudas da ferramenta. Eu quero colocar ele 100% no centro, tá aqui. 100% no centro do cartaz, né? Então, se eu quero colocar o título, eu venho aqui. Se eu quero colocar um subtítulo, ó, ele já pega a mesma fonte, só que eu vou só colocar aqui para você ver onde é. Ah, um texto um pouquinho menor. Tá vendo que ele já trabalha a hierarquia aqui? Então, o Canva, ele tem essa vantagem de lhe ajudar. Ele ajuda a pessoa que não tem tanta experiência em design a cumprir as regras básicas. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou colocar uma informação aqui embaixo, certo? Vou até copiar isso aqui só para você ver. Ó, coloquei aqui um monte de coisinha. Beleza. E eu quero que esse texto ele fique alinhado com lá em cima. Ó. Eu defini que isso aqui vai ser o meu eixo. Quando eu venho aqui, ó, o que é que ele faz? Ó, pum. Ó, seu eixo está aqui. Ó. Então ele não me deixa fugir do eixo. E isso é legal porque já lhe ajuda a manter a arte equilibrada. Então, ele é uma ferramenta que ele é amigável para quem não tem tanta experiência. Porque isso aqui, no CorelDRAW, tinha que passar uma linha guia aqui, ou no CorelDRAW, no Photoshop, no Illustrator. Eu tinha que ter uma linha guia aqui para que ele me ajudasse aqui. Não, ele já vem, ele é inteligente. Ele diz, poxa, se ele definiu que o eixo está aqui, eu vou deixar aqui. Agora, se eu quero ele centralizado, ó, tá todo bagunçado, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, que centralizou. Joguei ele para cá, cadê? Aqui. Vou jogar ele para cá também, vou centralizar aqui. Ok. E aqui também. Pronto, agora eu fiz o meu cartaz aqui todo alinhadinho ao centro. Isso aqui para você brincar com o texto. Ah, eu quero colocar algumas coisas já feitas, que ele tem umas combinações de fonte que você pode brincar também, ó, que é legal. Isso aqui é legal em que sentido? Lembra que eu falei que às vezes você pode combinar fontes? Então aqui ele já está lhe dizendo duas fontes que combinam entre si. Então foi feito um trabalho por um design, por uma equipe de design. Então essa fonte aqui mais cheia, ela combina com essa outra aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para você ver melhor. Elas são fontes diferentes, mas que elas já se complementam. Então esse trabalho aqui às vezes é feito, que eu posso pegar. E mesmo até nesses que são pagos, mas eu posso usar como uma referência. Poxa, isso aqui é uma fonte mais pixelada, com uma fonte serifa. Eu posso brincar aqui com os elementos. Beleza? Se eu quiser colocar algum elemento gráfico, eu venho aqui em elementos, ó. Aqui na esquerda eu pulei para texto, mas eu tenho elementos. Esses elementos, ele me dá uma porrada de coisa. Por exemplo, formas geométricas. Eu quero usar aqui um balãozinho. Eu tenho tudo aqui, um coração. Eu posso vir brincando aqui com as coisas. Ah, eu quero pegar uns elementozinhos de flor. E como é que eu mexo nas cores disso aqui? Ó? Só aqui, ó. Clico no objeto, eu troco a cor facinho aqui. Como eu tenho também umas cores já combinadas, aqui são tudo com base naquelas coisas das cores lá, né? Ah, eu não quero forma geométrica, eu quero, deixa eu ver aqui, fotos. Ele tem algumas fotos aqui, eu posso procurar aqui, eu tinha pego no FreePic, mas deixa eu botar aqui, palhaço. Ó, ele tem uns palhaços aqui. Aí tem uns que são da versão paga, lógico, né? Mas tem alguns que são gratuitos. Tem um palhaço assustador, tem um palhaço todo tipo aqui, peixe-palhaço. Eu não gosto muito do banco de imagem deles, não, pelo menos não do gratuito. Mas eu vou passar algumas opções, tipo, o que era o FreePic, que é o Magnific, ele tem um banco legal. E, na maioria das vezes, vocês vão usar fotos de vocês.
fotos do espetáculo, seja o que for. Mas aqui eu consigo procurar uma porrada de coisa, porrada de imagem, eu posso explorar, posso brincar aqui. Cadê? Pesquisar, procurar aqui, palhaço. É o que eu procurei lá. Não. Peraí, que eu me enrolei aqui. Eu apertei no botão errado. Palhaço. Pesquise. Pronto, e aqui eu tenho uma porrada de coisa. E eu posso vir aqui no Magnific. Eu tenho duas licenças. Tenho a Premium e tenho a gratuita. Então, lá no Canva eu não consigo filtrar. Aqui eu consigo. Eu disse, eu quero só as imagens gratuitas. Eu não quero gastar. Então tá aqui, ó. Mas eu coloquei aqui imagem. Eu posso procurar um vetor. O vetor, eles são... Vetor, ilustrações, eles são arquivos editáveis, onde eu posso tirar qualquer coisa aqui. Eu posso separar os elementos, né? Ó, aqui eu tenho um palhacinho desenhado, etc. Vamos voltar para lá. Aqui tá as imagens, né? Aí você pode me perguntar, mas aí eu tenho minhas próprias fotos. Como é que eu faço para colocar aí? Aí eu venho aqui em Upload. Foi o que eu fiz. Então, clique em Upload, fazer upload de arquivo, e eu vou localizar onde eles estão. Eu salvei aqui, ó, algumas coisas. Eu vou subir todas elas aqui. Eu posso selecionar tudo de uma vez, ou eu posso vir, eu quero só isso aqui. Mas não, a gente vai... Eu vou subir aqui só esse BG aqui, só essas aqui, a régua. Por quê? Porque as outras imagens, ó, ele tá colocando aqui. Depois que ele concluiu, basta que eu clique nela, que ela já vem aqui para o centro. Eu posso brincar aqui. Posso ir fazendo as brincadeirinhas. Só que o que é que a gente vai fazer agora aqui? Eu puxo ele para cá. Eu quero mostrar uma coisa a vocês. Aqui. Eu peguei umas imagens aqui que elas estão com fundo. E para a gente usar nas artes, ó, a gente vai precisar retirar o fundo dessas imagens. Só que, lembra que eu falei que no Canva gratuito eu não consigo remover, ó? A ferramenta está aqui, ó, remover fundo. Só que se eu clicar aqui, ele não vai remover porque ele vai pedir para eu assinar o plano. E eu não quero assinar o plano, eu quero usar um gratuito. Aí eu separei umas ferramentas aqui que eu vou mandar para vocês. Cadê elas? Deixa eu encontrar aqui de novo. Achei, pronto. Eu tenho aqui aquela ferramenta de porcentagem, vou mandar no grupo lá de novo. E tem o removedor de fundo aqui, ó. Como é que ele funciona? Super intuitivo. Eu venho aqui, na verdade ela tem até outras coisas aqui, ó. Removedor de marca d'água, restaurador de foto. Isso aqui é quase tudo com IA. Colorir foto, preto e branco. Melhorar a qualidade da foto aqui. Então tem várias coisas. Posso fazer o contrário, né? A gente pode remover o fundo ou eu posso adicionar um fundo aqui. Mas vamos remover. Aqui provavelmente tem algumas funções que devem ser pago, certo? Então aqui é gratuito. Então vou enviar aquela imagem aqui, ó. Eu tenho duas opções. Ou eu clico aqui ou eu arrasto. Então eu vou clicar aqui. Vou pegar o mágico primeiro. Pode ser que ele tenha uma limitação de quantidade por dia. Geralmente eles fazem isso, ou limita a quantidade, ou entrega com a resolução mais baixa, mas isso aqui ele é bem legal. Isso aqui eu uso no dia a dia. Inclusive, mais um adendo que é importante ressaltar. Eu sou da época que, para cortar isso aqui, eu ia pro Photoshop, passaria umas meia hora para cortar isso aqui, porque eu ia contornar com a ferramentazinha na mão aqui, dando zoom, aí você fica dando zoom no negócio, aí vem, desenha todinho para depois remover, aí depois, aqui esses cabelinhos, ó a perfeição disso aqui. Isso aqui depois eu tinha que vir com a canetinha, reconstruir esse cabelo, porque não tinha essa tecnologia, não existia isso aqui. E quando começou a surgir isso aqui, eu era um dos que era contra. Quer dizer, não presta não, aí ficava achando defeito, só que não tem defeito.
Aí você vê que o negócio que eu apertei aqui, em 30 segundos a imagem está cortada. Eu passava meia hora para cortar. E você vê muita gente que fazia isso. Então eu venho aqui, coloco para baixar e vou salvar lá. Só que às vezes pode ser que a sua imagem ela não tenha uma resolução tão boa. Pode ser que ela seja pequena, não é nem resolução. Lembra que quando eu falei que para a gente fazer o KV, o Key Vision, é importante que você faça sempre uma peça grande, para que quando, tipo, eu fiz um cartaz. O ideal é começar pelo cartaz. Ah, pronto, ele usa o I Love Image, né? Qualquer ferramenta de remover fundo vai funcionar. Eu vou mandar essa aqui. Como aqui tem o Upscale Media, que é o para aumentar. Então, eu começo pela maior, porque se eu fiz um cartaz e eu reduzo para um post, eu não vou ter problema nenhum. Se eu fizer um post e precisar aumentar o cartaz, eu perco a resolução nas imagens. Então, sempre começa uma peça grande, porque um cartaz, ele tem uma resolução que eu posso adaptar até para um outdoor, porque o outdoor, por mais que ele seja muito maior, mas ele tem uma resolução pequena, porque ele é visto de longe. Certo? Então, gerei a imagem lá sem fundo, mas eu quero aumentar o tamanho dela. Aí eu venho aqui, ó, peguei o mágico, fundo, né, sem fundo. Vou colocar aqui. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Eu consigo aumentar em 2 vezes no plano gratuito aqui, ó. Então, venho, coloco para aumentar. Ele vai aumentar e melhorar a resolução aqui. Isso aqui é super útil. Super útil. Porque às vezes você tira uma foto que não ficou com a resolução tão boa, aí você vem e melhora, né? Ele vai dar mais nitidez e ele vai aumentar realmente o tamanho, né? Para você ter uma imagem maior. Que ele está recriando a imagem, né? No tamanho maior, então vamos esperar um pouquinho, que a gente vai puxar ele lá para dentro do... Enquanto ele está fazendo isso, eu vou remover o fundo aqui de outra. Então volta aqui para o início, remover fundo, enviar. Eu poderia até fazer em lote aqui, mas vamos manual mesmo. E eu vou fazer agora do palhaço. Aquela primeira foi perfeita porque fundo branco. Facinho. Vamos ver como como ele funciona aqui com esse fundinho azul. Ver se ele reage bem. Enquanto isso, vamos ver se aqui terminou. Ó. Terminou. Ele já está mostrando ó, que como essa foto aqui é boa, ele praticamente não teve diferença. Mas vamos baixar aqui, ó. Ele já dobrou a resolução, que eu tenho uma imagem já bem grande. Então, palhaço mágico, vou identificar aqui como grande, só um G. Essa aqui, ela estava com limite de 1 imagem por dia. Vamos ver se eu consigo fazer mais de uma. Ó, pô, perfeito aqui, ó. Então, vamos baixar essa imagem. E vamos jogar lá para ver se eu consigo aumentar essa também. Palhaço. Talvez ele não deixe. Mas você pode usar outra. Não, mas vai deixar. Palhaço, coloquei para aumentar. Eu tenho 3 por dia aqui, tem dizendo lá logo no início. Ok, e aqui vamos fazer agora com a bailarina. Mesma coisa, enviar a imagem. Não é bailarina não, é uma... É como se fosse uma bailarina, né? Aquelas dançarinas que ficam com algumas... fazendo malabarismo, fazendo outras coisas, né? Processou aqui o palhaço. Baixeira com uma resolução bem grande. E vamos fazer com a menina também. Ok, removi o fundo e vou aumentar aqui também a resolução da imagem dela. Vamos pegar isso aqui como ponto de partida. O que é que eu vou querer daqui?
essa fonte aqui, ela tá legal, ela combina. Essa aqui não. Talvez isso aqui a gente use. Esse aqui, eu vou trocar, ó. Veja que eu tenho uma imagem aqui, ó, quadradinha, e eu vou querer colocar aquela que eu subi aqui, ó. E aqui tem uma coisa que é interessante. Deixa eu puxar aqui no cartaz vazio. Para você entender. Aqui nos elementos, eu posso colocar, não foto. Eu tenho aqui uma forma, né? Vou pegar aqui um quadrado. Eu tenho esse quadrado, que é um quadrado comum, certo? E eu tenho um aqui que chama molduras. Qual é a diferença desses dois aqui? É que essa moldura, eu consigo adicionar uma imagem dentro dela. Por exemplo, eu posso pegar aqui a moldura de papel rasgado. Eu venho aqui nos uploads. Se eu tentar colocar ele aqui, ó, tá vendo no quadrado? Ele não entra, porque esse quadrado não é uma moldura. Mas se eu vier aqui, ó, ele entra. Então eu posso pegar uma imagem e colocar dentro de uma forma. Ó, vem aqui, ele ficou com uma fotografiazinha. Então, se eu quiser fazer isso, eu tenho que escolher aqui a moldura, certo? Moldura, você pensa, moldura é onde eu vou colocar alguma coisa dentro dela. Então, eu posso colocar uma imagem aqui. Beleza? Que é o que está aqui, ó. Lembra que quando eu deletei a foto, ele ficou a moldura. Então, eu venho e vou colocar esse circo aqui. Cadê os uploads? Vou atualizar aqui, que ele já estava aberto. Peguei o upload aqui. Tem uma moldura e eu vou colocar essa imagem do circo aqui no fundo. Só que eu posso crescer ela. Para eu crescer a imagem, dizer, pô, eu quero que o circo fique bem fechado aqui. Eu dou 2 cliques, aí ele abre a edição interna. Ok. Eu posso girar aqui, eu posso fazer um monte de brincadeira com ela. Pronto. Tenho aqui o circo. Certo? Aí aqui eu tenho alguns efeitos, tipo, se eu quiser inverter a imagem, ela é espelhar aqui, né? Remover fundo a gente não vai conseguir remover. Editar. Que essa é edição. Tipo, eu posso fazer um tratamento de cor. Ele tem até uns filtros aqui já. Igual ao filtro do Instagram. Ah, tem um filtro aqui que é preto e branco. Eu quero que esse circo fique preto e branco. E eu tenho vários tons, ó. Tipo um mais fechado. E aqui, depois que eu coloco, eu posso combinar a intensidade dela. Eu posso definir, né? Então, eu tenho vários filtros que eu posso usar aqui. Como eu posso também colocar um efeito de gravura aqui, ó. Ele vai ficar parecendo um desenho. Tem alguns que são bem pesados. Ele está processando aqui, ó. Fica com a barrinha enchendo. Deixa eu baixar aqui enquanto ele usa. Vou baixar aqui a menina, que a gente vai puxar essas imagens lá para dentro. Ok, então, ó, tá vendo que ele ficou um desenho? Só que eu não quero isso também. Eu vou voltar para o original, que nenhum. Beleza. Deixa eu tirar esses textos aqui, a gente vai usar como base. Texto, formas. Ok. Aqui vai ser... Ah, isso aqui é um... Isso aqui não é fonte. Isso aqui ele pegou as letras, ó, independentes. Eu ia usar isso aqui, mas não vai dar pra gente usar. Então eu vou subir aqui. Lembra como é que a gente faz para colocar as imagens? Eu venho aqui em fazer upload. Seleciono as imagens que eu quero. Mágico, palhaço. Opa, tá aqui as duas. Esqueci de renomear. Eu quero as grandes porque eu estou fazendo uma peça grandona, então eu quero que ela tenha resolução. Não quero que ela distorça. Então eu aumentei o tamanho dela para isso. Vou puxar ele para cá, ó. Ó, aqui tem uma coisa interessante. Eu coloquei aqui, tem uma moldura, ó. Se eu arrastar aqui para cima, ele vai trocar. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou soltar ela num local sozinho.
Então eu tenho que ter cuidado com isso aqui, ó, para eu não ir com o mouse para cima. Eu tenho que ir trazendo ela aqui. Essa imagem, eu posso desfocar ela um pouquinho. Deixa eu ver se ele vai me dar essa opção aqui. Que às vezes ele não deixa porque não estou no plano pago. Não vai deixar. Mas beleza, eu vou deixar isso aqui com opacidade bem baixinha. Aqui, ó. Transparência. Eu quero que ele fique só no fundo ali. Então, qualquer elemento que eu queira colocar uma transparência, eu venho aqui, ó, é nesse símbolo que é como uns quadradinhos. Então, vou colocar ele aqui. Vou puxar o mágico aqui no centro. E aqui, ó, vejo que a mina ficou por baixo. Eu quero que ela fique assim, por trás, né? Mas se eu quiser colocar ela por cima aqui, então eu posso clicar aqui em cima, botão direito, e tem uma aba camadas aqui, ó. Eu posso mostrar camadas, ele vai mostrar aqui, ó. Então, eu quero que ela suba. Eu posso vir aqui, só arrasto, mas eu vou querer ela por trás mesmo. Beleza? E eu quero o palhaço ali atrás dele também. Não, palhaço, aqui. Ó. Eu vou querer ele por trás também. Então, tem a opção de vir para cá e colocar ele para baixo, mover para baixo, ou mostrar as camadas e eu mesmo arrasto aqui. Pronto, já dá para brincar aqui. Só que eu quero que esse fundo aqui ele fique por cima. Eu não quero que aqui eu preciso que essa área aqui ela esteja livre. Então como é que eu vou fazer? Primeiro vamos ver as camadas. Eu vou puxar esse elemento aqui, ó, que é o papel rasgado para cima deles, para ser o limite aqui, ó. Pronto, meu limite da arte vai ser aqui. E aqui eu posso crescer esse fundo, ó, que ele ficou escondidinho. Vou encaixar aqui, ó, para ficar bem direitinho. Eu vou querer esconder isso aqui. Então o que é que eu faço aqui? Vou para as camadas. Cadê? Eu vou duplicar essa imagem aqui. Vou ver se eu consigo duplicar, porque ela é o fundo. Não vai deixar, mas... Duplicar a página. Copiar, colar. Vai colar aqui no mesmo. Eu vou ter que fazer o seguinte. Criar um elemento, porque isso aqui é o fundo da página. Então ele não deixou copiar. Eu vou pegar uma forma aqui, que vai ser um quadrado. E vou puxar ele aqui, ó. Esse quadrado ele vai ser o meu fundo aqui. Beleza. Só que eu vou querer que ela fique por baixo do papel rasgado, mas que fique por cima de algumas coisas. Por cima da foto, ó. Agora tá por cima. E eu vou trazer o outro papel que eu tenho rasgado aqui para cima também. Ó. Vou trazer esse elemento aqui para cima, que é uma sombra para... Então aqui dá para você brincar bastante com essas coisas. Eu deixei algumas coisas aqui, ó, que eram os elementos que eu posso trazer para complementar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é o fundo lá. E agora vamos começar a colocar o texto. Qual foi a decisão que eu tomei aqui? Foi que eu vou fazer essa arte centralizada, certo? Então vou colocar um texto, eu vou colocar o nome circo aqui, grandão. Título, circo. Grande mesmo. Aqui.
Vou colocar aqui uma cor branca. Só que ele tá por cima, né? E vamos ver uma fonte diferente aqui, ó. Aqui, quando eu clico para mudar a fonte, ele já me mostra aqui uma porrada de fonte que ele tem. Vou procurar uma que seja legal e que me dê uma leitura boa e que se encaixe com o estilo que eu quero. Posso colocar alguns efeitos aqui, ó. Seria o que, ó? Contorno, uma sombra. Aqui eu tenho todas as ferramentazinhas que eu tenho no Photoshop, no CorelDRAW, em qualquer ferramenta profissional. Tem uma coisa aqui que eu queria fazer, esse fundo aqui. Eu quero copiar o estilo, ó. Copiar estilo. O que é esse estilo? Eu vou pegar essa mesma cor aqui, ó. Então, copiei o estilo e eu quero colocar nesse, que esse azul não tem nada a ver com o que a gente tá trabalhando aqui. Então, vem, ó. Colar. Por que ele não tá colando o estilo aqui, rapaz? Tô fazendo passar vergonha. Aqui, ele tá aqui, ó. Não. Vamos para lá de novo. Estilo. Ok. Ele não vai deixar isso aqui, ó. Isso aqui tá bloqueado só por fundo. Só porque eu queria usar ele. Mas tá aqui o vermelho. E eu vou jogar isso aqui para trás. Como é que eu jogo ele para trás? Nas camadas. Venho, camada. Posso enviar aqui para trás. Ou eu já posso vir direto aqui, ó. Querer ir lá atrás das imagens. Vou colocar atrás. Só que aqui... Eu coloquei isso aqui de propósito. Eu consigo ver que é circo, mas ele não está 100% legível. Então, como é que eu faço? Eu vou descer tudo isso aqui, ó. Esse grupo aqui. E esse grupo, eu posso agrupar ele. Tem aqui, ó. Agrupar para quê? Isso aqui, quando eu for mover, eu movo ele como se fosse um elemento só. Se eu quiser mexer dentro do grupo, eu dou 2 cliques. Eu fiz uma coisa aqui que agora eu percebi, ó. Eu tinha tirado a imagem do fundo. Lembra que eu tinha colocado? Vamos voltar ela aqui. Aqui. Não é aí. Agora eu vou ter que afastar um monte de coisa aqui, ó. É aqui. Pronto. Agora sim. Só que eu vou descer, ó. Eu quero descer para que o nome apareça melhor. Agora sim. Tem uma coisa que eu acho meio chato no Canva, que você tem que se acostumar, que é isso aqui, ó. Eu tô afastando aqui o palhaço. Se eu pegar só o palhaço aqui, eu dou 2 cliques, ele entra na edição, né? Só que se eu começar a afastar, agora ele não vai fazer. Eu tava afastando aqui, ó, ele já fica querendo colocar dentro do elemento. Então isso aqui eu posso travar, ó. Eu posso bloquear, que foi exatamente o que aconteceu. Sem querer, eu tirei a imagem que eu tinha colocado. Então eu seleciono o que eu quero e eu venho aqui e digo, ó, bloquear isso aqui. Então agora ele não coloca mais. Ele não entra mais naquilo. Já que eu defini aquilo, então eu venho e bloqueio ele para que não fique mudando aquele fundo lá. Então beleza, desci aqui agora para ele liberar aqui. E eu posso vir adicionar mais um texto aqui. Tipo, o espetáculo. Você pode entrar aqui. Ó, lembra que eu falei do alinhamento? Ele já está colocando aqui o alinhamento, sim. Duplico aqui, eu posso duplicar, ó. Forma de duplicar, Ctrl C, Ctrl V. Ou eu simplesmente clico no elemento e aperto o botãozinho duplicar aqui, ó. Eu posso estar aqui, vai começar. O espetáculo vai começar. Tá alinhado aqui, tá alinhado aqui.
Posso afastar ele um pouquinho para ficar bem no centro aqui. Quase nada. Tá bloqueado. Beleza. E tem uma coisa que eu gosto de fazer, mais por uma questão estética. Ó, aqui teve outra coisa. Ó. Quando eu agrupei, foi o que ele fez. Ele jogou aquele papel para baixo, porque eu fiz um grupo. Aqui eu vou usar para colocar a régua. Então eu importei a régua aqui. Eu sempre gosto de deixar ou uma barra branca ou alguma coisa diferente para colocar a régua. Por quê? Porque você vai receber tanta marca que é difícil você combinar elas, com, tipo, se eu não tenho esse fundo branco, né? Então tem essa possibilidade aqui, mas eu prefiro ainda a barra branca, porque ninguém briga com ninguém. Fica todo mundo livre. Aí às vezes você faz você coloca lá um fundo vermelho, aí tem uma marca que não combina com o vermelho. Aí, às vezes, a pessoa reclama. Aí tem marca que manda ela vai mandar a guia, né, de como você usar. Ah, agora a barra ficou por cima. Como é que eu vou resolver isso aqui? Botão direito, camada. Posso enviar para trás, ó, como era eu já mando para trás aqui, ó. Já está centralizadinho. Já tem a barra pronta. Aí, beleza, eu tenho ali, o espetáculo vai começar. Só que agora eu quero criar alguns blocos, por exemplo, para preço. Vou colocar o preço aqui. Mas eu não quero que ele tenha tanto destaque assim. Então eu posso vir, coloco um contornozinho. Vou usar esse contorno amarelo, que é uma cor que está aqui na bolinha. Só que eu vou deixar o miolo transparente, ó. Eu quero o mesmo fundo. Então posso fazer essa brincadeira aqui, ó. Aí outra coisa aqui, tá vendo? Tem uns alinhamentos. Vou colocar aqui o lugar. Pronto, vou deixar esse lugar aqui mesmo. Mas vou botar aqui, tipo, hoje é 10 de agosto. Quero essa informação aqui grandona. Isso aqui para você ver que as ferramentas básicas, elas são bem parecidas com qualquer programa de edição. Tipo, o texto vai ser igual a como você muda o texto no outro. Como é que eu aumento o texto? Aí eu posso aumentar assim, pegando na borda, né? Você vê logo que o símbolo do mouse muda. Ou eu posso vir e alterar o tamanho aqui da fonte mesmo. Normal. Ele ficou um amarelo meio opaco, eu quero um amarelo mais forte. Vou procurar aqui esse aqui não. Eu posso vir, procurar aqui nas cores, ou eu posso adicionar uma cor aqui, ó. Posso pegar um amarelo que seja mais vivo. Então puxo para cá, que ele seja mais alaranjado. Ok. Aqui, que vai ser o mesmo daqui. Ó, cada cor que eu crio, ele já vai salvando aqui, ó. Por isso que eu disse a você que é bom, às vezes, você escolher um modelo. Tipo, eu quero fazer um negócio, vai ser meio roxo. Quando eu venho aqui, eu abro. Se eu for na paleta de cores, ele vai estar com essas cores aqui, que já estão selecionadas. Ó, deixa eu pegar isso aqui. Opa, peraí que ele tá abrindo. Peguei aqui esse branco e eu quero mudar a cor aqui, ó. Ele já vai mostrar a paleta de cor que tá aqui já. Então isso às vezes ajuda para você não ter que procurar a cor. Já que isso aqui foi feito, o que é que ele tá aqui, ó? É muito parecido com aquele que eu uso o mesmo tom, mas eu tenho um contraste, que é tipo, ele tá com os tons de lilás, roxo, mas aí ele tem um contraste com o preto. Então vamos voltar aqui para nossa arte. Para eu colocar aqui o preço, eu posso duplicar isso aqui. Eu posso estar aqui, tipo, R$10. Pô, R$10 é foda, né? Tá R$50. Eu vou encaixando aqui, normal. Eu não gostei desse ângulo, tô achando muito grande. Então eu posso vir aqui, ó.
diminuir. Deixa eu dar um zoom aqui, que fica melhor de ver. Minha câmera tá bem em cima do zoom. Quase que eu não achava. Então aqui, ó. Melhorou, né, agora? E eu posso vir brincando aqui também com as cores. Vou colocar um branco aqui para eu destacar. Aqui, lembra a questão do contraste? Ó, tem um branco e tem um bordô. Aqui ele passa tranquilo. Mas se eu tivesse pegado essa cor aqui do fundo e deixado bem clarinha, ou se eu pegasse isso aqui, no lugar de ser branco, eu colocasse isso aqui, ó. Pronto, isso aqui tem contraste. Eu não consigo ver. Ele dificultou a leitura. Então eu tenho que estar sempre procurando cores que contrastam. Então, esse amarelo ele lê, mas o branco ele lê muito melhor. E eu posso fazer o contrário aqui, ó, brincar com a cor. Isso aqui não é tão importante. Então aqui, R$ 10, tal, tem essas informações. Eu posso agrupar isso aqui, ó. Agrupo. Para quê, ó? Para eu centralizar ele nesse outro elemento aqui, ó. Então, essa informação e essa aqui, elas estão agrupadas. Mas aqui eu tô com um erro. Qual é o erro aqui, ó? Opa. O alinhamento daqui não tá o mesmo daqui. Isso aqui eu posso resolver, ó. Tudo bem? Caramba, o que é que tá acontecendo aqui? Eu trabalho muito com Photoshop e aqui não tem. Quando eu aperto espaço no Photoshop, eu consigo mover a tela. Aí eu tô fazendo isso sem querer, assim, querendo usar um atalho que tá fixo na minha cabeça. Então fiz isso aqui e agora eu vou colocar alguns elementos aqui de fundo. Então eu posso, ó, tá vendo aqui que eu tenho algumas coisinhas? Pá, eu quero colocar umas forminhas dessa aqui para enfeitar. Né? Vou enfeitar isso aqui um pouquinho. E eu posso brincar com esses tons aqui de vermelho, de amarelo. Eu posso colocar ele aqui, só que eu quero ó, uma cor que ele não brigue tanto, mas ele vai dar um charmezinho lá no fundo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Um coração. Vou colocar isso aqui também de outra cor. Uma corzinha dessa aqui também, ó, que ele não vai aparecer tanto. Para eu girar, ó, eu tenho um símbolozinho aqui. E eu vou jogar ele para baixo. Camada. Mostrar camadas. Vou trazer ele para trás desse aqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui, o coração ele já não ficou tão bom. Aí eu posso brincar aqui. O grandão, vou diminuir. Então aqui eu consigo começar a fazer um trabalho mais artístico. Eu quero que o palhaço dê uma informação. O palhaço é quem vai falar aqui. Deixa eu ver o quê? Cadê? Não tá virando aqui. Vou espelhar. Queria mudar isso aqui. Tenho que achar outro. Ele não tá virando. Sacaneando. Vamos lá, vou botar isso aqui branquinho. Era para estar aqui. E não está. Mas vamos botar a menina falando. Mas tem que ser o palhaço mesmo. Vou colocar lá atrás. Mostrar camadas. Vou puxar ele para trás. Só que aqui, talvez, eu tenha que botar ele dentro. Não, deu certo. Eu quero informação bem pequenininha aqui, ó. Que eu posso vir e colocar um texto aqui dentro. Isso aqui foi só para brincar. Mas eu posso colocar um monte de forma aqui. Ó, aquelas forminhas legais que eu posso usar aqui de fundo para compor um layout. Aqui eu brinco à vontade com essas formas.
eu tenho que ir colocando as informações que eu queira. Mas tá vendo que dá para fazer qualquer coisa, eu consigo brincar à vontade. Consigo moldar, eu consigo mexer nas cores, consigo colocar efeito. Eu quero destacar aqui, tipo uma seta. Essa seta aqui ficou muito pequena, mas eu posso vir aqui e colocar né, guiar a informação para onde eu quero. Posso usar alguns elementos que façam isso. Deixa eu ver se eu tenho uma seta mais... Não tenho, eu queria uma que fosse mais desenhada. E aqui vai ter coisas que eu não tenho aqui. Aí eu posso fazer na mão. Ou eu posso pegar em outra ferramenta, tipo, sei lá, procurei aqui no Google, uma seta, PNG, aqui na imagem. Eu quero essa seta aqui. Posso baixar ela aqui. Vou salvar lá na pasta. Ela vai estar com fundo. Aí o que é que eu faço? Eu posso vir, remover o fundo e puxar ela para cá, do mesmo jeito. Do jeito que eu faço com qualquer imagem. Posso trazê-la para cá. Aí beleza, eu quero fazer uma variação desse mesmo cartaz aqui, só que eu quero destacar o palhaço. Eu posso duplicar aqui essa página. Agora eu tenho duas. Só que eu não quero mais. Ó, aqui eu vou desagrupar. Por quê? Eu vou tirar o mágico. Vou tirar a menina. E vou crescer o palhaço aqui. Eu posso fazer isso. Tipo, eu fiz o cartaz do espetáculo completo, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, onde eu vou ter as variações. Aí, lembra que eu falei vamos pensar que isso aqui é um KV. Aí aqui eu já estou fazendo uma variação, ó. Vou bloquear aqui o palhaço, para não mexer, né? Vou travar ele. Ele está travado agora, eu não consigo mais mexer nele. E aqui eu consigo mexer em todo o resto. Posso fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu tenho todos os elementos, mas agora eu vou mexer neles. Eu quero que esse preço ele venha para cá. Nessa peça aqui. Então eu vou brincando. E aqui eu tenho a leitura, ó. Pum, Z aqui e tal. Posso botar outra coisa aqui. Eu posso ter Esse aqui ele ficou fora do grid, ó. Vou encaixar aqui de novo. Então você vai brincando, de acordo com... Aqui também está fora do grid. Vou encaixar. Posso pegar esse texto aqui. E... tipo, antecipado. Vou brincando. Certo? O que é que eu posso colocar aqui? Eu posso vir... Deixa eu ver aqui. O que é que eu tenho aqui nos uploads? Não subi mais nada. Mas eu posso, por exemplo, colocar essa foto aqui. Tipo, é uma foto do circo. Posso vir colocar ela aqui. Aqui eu posso fazer ela vazada. Aí seria ela saindo, né? Até a borda. Pode. Vou aqui, só que eu vou colocar ela para baixo dessa barrinha aqui, ó. Para ele ficar por trás também, ó. Beleza. Então dá para você se divertir. Peraí, opa. Não tá aparecendo ou tá aparecendo? Aqui tá aparecendo tudo. Fabrícia não tá conseguindo ver. Gente, aqui é o seguinte. A montagem, ela vai... Você tem várias possibilidades. Então, primeira coisa, eu decido se eu vou criar do zero, que às vezes eu já tenho uma identidade visual. Eu posso criar do zero. Ou eu posso vir aqui e procurar alguma coisa que já esteja montada, tipo, isso aqui. Isso aqui ele tem uma coisa interessante aqui, ó. Que é o quê? Que você pode usar como referência também. Que é a forma como tá
Aqui eu tenho essa informação aqui, eu não consigo ler esse domingo. Porém, ele está de novo aqui, então eu consigo brincar com esses elementos. Ah, eu posso pegar aqui e trazer essa disposição aqui para dentro do meu cartaz? Posso. Poxa, eu quero usar essa disposição aqui, dessa informação aqui, ó, desse jeitinho que está aqui, eu quero usar aqui no meu. Então eu posso trazer para cá. Ó, copiei. Watson, Oi. tem uma ferramenta muito legal, né, que eu gosto. Digamos que a Sim. gente cria identidade visual para o cartaz A3, né, que é como você está criando Sim. essa identidade. Mas a pessoa quer, por exemplo, fazer um no formato de stories, com a mesma arte. Então, quando você finaliza, digamos, o cliente aprovou, né, o seu grupo, sua entidade aprovou, tem essa ferramenta redimensional ali, né, que você cria já ele no formato de stories, no formato do feed do Instagram, ele dá várias opções, né, para você Exato. redimensionar a mesma arte, né? Aqui a gente Aí tem uma cria um novo situação. arquivo, Não entendi. que apenas vira uma criação de um novo arquivo, né? Isso. O que é que acontece aqui? Aí é onde entra a coisa tem coisas que, se você for usar profissionalmente, você precisa pagar. Eu não falei por quê. Essa é uma ferramenta do plano pago, do premium. Porém, É do jeito que verdade, é verdade. o que Bico falou aí, faz total sentido. Eu não sei nem quanto é que tá o Canva. Deixa eu até ver aqui o preço dele. Porque, às vezes, se você tem um grupo que usa bastante, vale a pena você pagar, porque você acelera. Pronto, aprovou o KV. Pô, tá, é isso aí, é isso. Eu venho aqui redimensionar. Ele já pergunta, você quer redimensionar para quê? Rede social. Quero fazer um stories. Pum. Quando eu jogo aqui, ele já muda. Ele cria um arquivo novo com tudo aquilo já meio que encaixado ali. Deixa eu ver aqui quanto é. Canva Pro. Ele não vai mostrar o preço aqui, mas eu vou descobrir agora. Vamos ver. Às vezes vale a pena, sabe? Porque você vai economizar tempo. Olha, ele não é caro. O Pro é R$ 35 por mês. Entendeu? Não é caro. Vale Tá pra muito a você. pena. Vale Se demais. você tem uma dinâmica, eu já fiz, por exemplo, para um pessoal aqui que tinha uma casa de samba aqui em Natal, as meninas do Rosa da Cartola. Elas me pediram uma parceria para fazer os designs para ela. Aí o que é que eu fazia? Pague minha ferramenta do Canva. Vocês Pronto. me pagam, aí eu faço aí um pacote para vocês e tal. E fico fazendo, aí isso me servia para tudo. Tudo isso que você fala, que tem a coroazinha, Pronto. traz Aí você vários desbloqueia, ó. elementos, você Você destrava desbloqueia assim, coisa. muita coisa, você ganha muitos elementos. Essa coisa de tirar o fundo das fotos, você não precisa ir para um outro ambiente e Isso. retirar. Assim, é uma mão na roda, é uma mão na roda. Você investir em pagar a assinatura, é Você como o desbloqueia DJ os Mário, melhores modelos. DJ Mário falou que paga por mês aí, né? Não, eu vou ficar aqui por mês, e pode ser que tenha mês que eu não tenha demanda. Não, eu vou Isso. pagar os 290 aqui o ano inteiro, divido no cartão em vários. É uma ferramenta que vale muito a pena. Não é nem propaganda aqui, viu, gente? É porque vale muito a pena, assim. O que a gente tinha antes de CorelDRAW, e outra coisa, não sobrecarrega o computador, Isso. você acessa onde tiver, no celular, você cria o Celular. formato, você fez no computador, mandou para o cliente, foi para uma festa, aí o cliente disse, rapaz, eu queria tirar só aquela frase. Aí você vai, abre, muda o preço, aí você abre, clica lá e muda o preço. Tá tudo lá na mão, assim. É uma ferramenta que vale muito a pena ter Exatamente. e investir. Ei, vamos abrir para dúvidas ou comentários, que tiver. Mas é isso. Contribuições, né? Às vezes Esse, também tem uma galera que tem essa experiência, que acessa já a ferramenta, que sim. pode também fazer uma troca aqui, né? Exato, exato. Tá aqui. A gente tá aberto agora As para contribuições. conversar.
E aí, galera? O pessoal está mais morgado, ou então estão fazendo o cartaz já. Um dos dois. Contribuições, vamos lá. Perguntas, ideias, só abrir o microfone, abrir a câmera. Espaço aberto aí para quem quiser. Se teve alguma coisa que Matson fez, que vocês queriam ver de novo, que ficou com Isso. dúvida, eu acho que vale a pena ainda tirar esse momento para isso aí, galera. A galera tá Jovina. Régua é como a gente voltado chama. para A tirar gente chama dúvida. de régua porque é meio que padrão, né? Como se fosse uma convenção. É a lista, no caso, é onde todas as marcas aparecem junto. Então, quando você disser a régua de patrocínio, é ali. É só. Não sei nem se é o nome oficial, mas é como a gente Porque chama. geralmente é o nome que se utiliza, né? Porque Isso. geralmente, acho que até uma coisa depois para falar da aplicação de marcas, né? Você pode abrir novo aí, Marcos, esse arquivo. Essa Sim, régua sim. que Marcos pegou, ela é uma régua que passa por aprovação, né? Tipo assim, às Exato. vezes o Ministério da Cultura, os patrocinadores geralmente pedem, né, a aprovação. Dá um zoom aí, né? E aí uma coisa que Peraí. ele diz assim, por exemplo, não pode ter uma marca muito maior do que a outra. Então essa régua é uma régua aprovada. Então todas têm que estar igualmente legíveis. Não pode Isso. ter nenhuma marca que se sobressaia a outra, né? Tipo assim, às vezes a galera faz réguas muito feias, né? Se tiver, dá até Aí para tem catar também, tem algum aí na marca, internet como é, exemplo, né? tem marca que pede respiro. Pronto, aqui o que é que eu imagino? Aqui tá como se fosse a organização, né, que são os grupos, né, que compõem o comitê, não é isso, Pico? Aí aqui eu Exatamente. tenho E aí o... tem sempre uma ordem de hierarquia. Isso, Na maioria da lógica dos projetos culturais, é a sua leitura, né, do Z, né, que você isso, faz, da esquerda para a direita. O mais importante, geralmente, é o último, que é o Ministério da Cultura. isso. Que nós temos Casarão e Ciranduís, elas são duas OSCs parceiras, né? Então, aqui, elas são pela ordem alfabética, K e Si, né? Ciran, Uhum, Casar. Então, Casarão primeiro, Ciranduí segundo. O Facetas, no nível de importância, é maior porque nós somos a OSC celebrante, aqui opera o recurso, né? Então, como a gente opera o recurso, a gente acaba fazendo com que a gente fique como terceira mais importante. E aí aqui a lógica, né? Sistema Nacional de Cultura, Programa Nacional dos Comitês de Cultura, Ministério da Cultura, por causa do defesa eleitoral, a gente não tem a marca do governo federal. Né? Aqui, digamos que numa mas lógica teria, né? Em outro teria. momento E ele o teria. Ministério da Cultura não poderia vir depois do governo federal, porque o Ministério da Cultura é um órgão do governo federal, não é? O governo federal não podia vir antes. Então tem sempre uma lógica. Geralmente, quando você faz um edital e aprova, o próprio edital já dá essas indicações da régua, né? De quem deve vir primeiro e de quem quer vir segundo. Aí, às Isso, vezes, tem um nível de importância. Na Lei Rouanet, por exemplo, lá em cima, Ministério da Cultura apresenta, né? Junto com o patrocinador, sei lá, Nubank, Itaú, tem casos Coca-Cola, que ele pede para estar em cima, né? Fica aqui assim, tipo, realização. isso, ele Né? fica Isso aqui, tipo, vale, né? Realização, ou enfim, cada projeto, e às vezes tem uns que pedem para aprovar. Manda a arte do cartaz para a gente aprovar. Aí diz, ó, está muito pequena a marca da Petrobras, tem que aumentar, botar numa proporção igual a dos outros. Né? Tem toda uma lógica aí que segue
essas questões. Nós temos aqui, Matson, uma Oi, pessoa querendo uma sugestão do texto curvo, né? sim. Deixa eu até ver E, se no plano gratuito, se ele vai permitir. Mas ela e é Carla bem de novo fácil. levantou a mão também. Certo, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu venho Ó, aqui em efeitos, certo? Para fazer o texto curvo. Efeitos, seleciona o texto, né? curvar. Primeiro, Só seleciona, é isso. Eu preciso selecionar, ó. Coloquei aqui no palhaço. E efeitos, curvar. Eu posso mexer no grau dessa angulação aqui. Vai ficar perfeito, encaixe. no CorelDRAW, a gente tem que fazer o círculo, com uma Isso. linha curva, aí colar em cima, aí depois a pessoa conseguia Você mexer. vê, você vê o quanto facilitou. E aquilo já era fácil, né? Assim, porque antes você tinha que ir fazendo na mão, letra por letra, né? Aí o Corel dizia, você vai fazer a forma que você quer, você vem e cola o texto em cima. Agora aqui eu venho, clico, pum, pum, pronto. Você vê o quanto facilita a ferramenta, né? Carola levantou a mão, né? Vamos lá? Isso, boa noite, Boa gente. noite. Minha dúvida é sobre a régua ainda, para fazer uma régua do zero, porque você não recebe ela pronta, você recebe as logos normalmente, Peraí, que que é o ela Só eu cortou, que Carola, por sinal. favor, repita. desculpa, na hora da confecção da régua. Certo. A gente recebe as logos dos patrocinadores, tem um formato específico, baixa, faz o upload igual as fotos para criar uma do zero? Exato. Eu posso, nesse caso aqui, eu já tinha recebido a régua pronta, certo? Mas ela podia ser, deixa eu pensar aqui, deixa eu pegar aqui qualquer coisa. Vou pegar aqui Petrobras, que Bico deu o exemplo. Pronto, Petrobras. enquanto você está procurando, Matson, Sim, tem até quando a gente recebe, por exemplo, manual de aplicação das marcas. Você tem três maneiras de aplicar. Ela isso. colorida, ela preta, como essa aí da Petrobras, se bem que essa está em contraste Isso esse aqui, né? cinza Essa aqui, teria tom que de ser todo cinza, essa preto, aqui. né? Tom de cinza teria que ser todo preto. Ou ela Isso, branca, porque, digamos, se o cartaz tem tons mais claros, você aplica todas as marcas numa cor só, né? Tipo assim, isso. não, vamos aplicar ela toda colorida, toda preta, toda. Aí não, é um cartaz de tons escuros, é azul marinho fundo, como esse que é vermelho. Aí a gente teria que aplicar ela na aplicação branca. Às vezes tem o manual de aplicação, né? O Tá. Exato. manual de aplicação, ele dá isso, ó. Essa cor do Ministério da Cultura, ela não pode ir no cartaz de fundo verde. Se eu botar Porque a senão logo da eles somem, né? Petrobras, ele some, né? Então, esses três tons aí do SNC, por exemplo, amarelo, azul claro e verde, você não pode aplicar porque ele pode sumir. Então, ele pode tirar a lógica da aplicação da marca, né? Se você Isso. pegar essa do grupo Facetas e aplicar no fundo laranja, ela Você soma o fica nome Facetas, né? some, Aparece né? só grupo de teatro e mutretas e outras histórias. Pronto, e o Facetas sumiu, né? E para ir hoje, para a questão da acessibilidade, muita gente diz o cartaz acessível ele é em alto contraste, ou seja, ele não pode. Isso. Eu já vi gente reclamando, eu tenho fotofobia, você colocou um amarelo ouro em cima de um verde limão, eu não estou conseguindo entender o que é que. Às vezes não é nem a mesma cor, né, Matos? Mas é uma. Exato. Então, às É vezes, porque o eles manual brigam de pela mesma aplicação. frequência. Aí Exatamente, dá. Ó, exatamente. Carol, eu peguei aqui a régua, imagine. Ó, apertei o botão do Photoshop de novo. Imagine que eu tenho aqui. Imagine que tá tudo separado, né? Aí, a Petrobras entrou como patrocinador. Puxei o Petrobras para cá. Entrou aqui, ó. Cadê? Ele entrou na outra página. Puxei ele para cá. Petrobras agora é patrocinador também. Aí eu tenho que adicionar ele aqui, ó. Imagina que tava tudo separado, tudo soltinho. Uhum. Eu posso vir colocando aqui, do mesmo jeito. Só que aí eu vejo, esse Petrobras está muito grande.
Ó, eu vou colocar ela aqui, igual a uma foto qualquer, ó. Perfeito. Diminuir aqui para ela encaixar, ó. Eu venho. Tem umas regrinhas, né? Assim, que você, não é regra. Assim, vou ver se ele tá compatível. Ver a altura. Porque essa aqui é quadradinha, ó. Essa aqui já é mais comprida. Então, essa aqui já é mais comprida. Aí eu vou fazendo o controle. Aí por isso que o Bico disse, às vezes eu tenho que mandar para aprovar. Pode ser que eu fizesse isso aqui, o pessoal da Petrobras manda para ver, precisa ficar maior, tá pequena. Aí, não pode ser aqui, ele vai ter que ser no final, exemplo, né? Mas tem Por essa exemplo, ordenzinha e eu faço do mesmo jeito. Oi. eu mandei para você botei no chat o link o manual de aplicação da Lei Rouanet. Aí Pronto, deixa eu botar abrir para aqui, abrir pai. aí e mostrar como é que ele sugere Boa. também a aplicação, né? Sempre que você... Em um edital ele tem isso, certo? Geralmente edital ele manda, dizendo como é, bem certinho, como é que você vai colocar. Tem uns editais que permitem você ter patrocinador extra, tem outros que não. Tem edital que diz, não, é só isso aqui. Se você tiver patrocinador, não pode ter na régua. Tudo isso aí cada situação vai ter suas particularidades, né? Ó, aqui, Lei Rouanet, ele tem isso aqui. Aí ele diz, ó, como é que ela vai ser aplicada? A marca completa, aqui, ó. Aí ele tem uma explicação, os detalhes. Aqui já é uma marca mais... Ó, aqui ela é completa, ela tem uma assinatura. Essa aqui já não tem, é só a logo. Aí tamanho, ó, aqui Fundo Nacional. Já a ordem, né? Ela aparece aqui, não é isso? Nessa ordem aqui. Isso. Olha, o design já como ela aparece. Aí tem umas coisas aqui, ó, do texto, construção da expressão, o apresenta, ó, Ministério da Cultura apresenta, Ministério da Cultura e Petrobras apresenta, quando tem os dois, né? Quando já é mais de duas instituições, Ministério da Cultura, Caixa e Petrobras. Então tem todo um cuidado para você não errar, né? Então, quanto maior é o projeto, é o patrocinador, mais delicado é o uso da régua. Então aqui ele já está dizendo, ó, a ordem quando é vertical, né? A ordem horizontal. Ó, ele tem que começar com a Lei Rouanet, aí todas as outras marcas e termina com o governo federal. Perfeito. Então, Obrigada. tudo isso aqui você recebe. Quando é um Eu negócio acho que lá independente, não. tem a coisa das cores. Se Sim, descer mais, eu acho que tem a coisa da vamos achar. aplicação dos fundos, Tem. né? Ó, aqui ele está falando sobre a proporção, ó, dos blocos. E vamos achar aqui o dos fundos. De versão monocromática. Ó, versão monocromática em linha. Monocromática todo preto, quando é um fundo branco. Quando é um fundo escuro, todo branco. E como se aplicar nos fundos coloridos, ó. Como ela tem essas cores todas, ó. Se eu tenho um fundo verde, eu não posso aplicar a cor original, a marca original. Eu tenho que aplicar essa branca aqui. Se o fundo é amarelo, vermelho, azul, tenho que aplicar essa aqui. Se o fundo é preto, aí ela é negativa, colorida. Aí ele diz aqui as caixas de proteção. Lembra que eu falei ó, que tem marca que não pode ficar muito perto da outra. Essa aqui, ela tem essa caixa de proteção. Eu não posso colocar a logo aqui colada, outra. Né? Eu tenho que ter esse respiro. Ela tem uma segurança, né? Aqui, ó, se ele for como eu fiz aqui, nessa do Canva, cadê? Aqui, né? Eu não coloquei essa borda aqui, aí aqui ele diz... Opa, cadê? Aqui. Eles, a borda, ela também tem que respirar, tem que respeitar aquele respiro aqui. Tipo, eu não poderia botar a borda bem pertinho aqui. Ela tem que ter pelo menos essa margem aqui. Então, você vê que tem tudo, o tamanho, ó, tamanho mínimo. Essa logo, ela não pode ter menos de 2,54 centímetros de largura. Já no digital, não pode ter menos que 1,4. Tudo isso tem que ter esses cuidados, né? Aí a paleta de cores, para eu pegar, isso aqui eu tenho qual é a fonte. Então, tudo isso aqui. Aí ainda tem outra coisa, isso aqui é interessante, ó, uso indevido. Toda marca grande, ela vai lhe dar isso aqui. Eu não posso inclinar,
eu não posso esticar, distorcer, eu não posso mudar as cores, eu não posso dar uma moldura como essa, moldura preta, só a branca, só aquela, o box, né? Eu não posso mudar a ordem das coisas, ó. É sempre aqui. Eu não posso botar marca d'água com ela, não posso botar um contorno traçado, não posso mudar a fonte e nem posso botar aqui, ó, em cima de fundo. Por isso que, nesse caso, ó, ele teria que ter uma barra branca, porque aqui eu não posso aplicar a marca de jeito nenhum. Aí pronto, ó. Petrobras, você recebe assim... A gente do comitê, né, com essa marca do casarão, a gente do casarão e do ciranduís, a gente teve dificuldade de fazer ela monocromática. Não paramos para fazer. E aí a gente disse, vamos fazer sempre essa régua com branco do fundo. Pronto. Então, assim, É uma solução. Padrão nosso. É essa, aplica em qualquer coisa, essa régua aí. Uhum. E isso é uma solução para simplificar, né? Porque aqui, ó, se a gente olhar aqui, ele tá com cores ok, tipo, não tá, mas às vezes você pega um negócio que tem 20 patrocinador, aí aquela ruma de marca, aí começa a confusão de cor, e uma brigando com a outra, aí você vem, coloca o fundo branco ali, resolve. Ou então, você trabalha aquela outra situação, que é todo mundo assim, todo mundo negativo. Epa, pronto, todo mundo fundo assim, porque geralmente as marcas têm essa versão branca. Exceto, pronto, nesse caso, provavelmente aqui, o comitê e esse é o quê? A Ciranduís, né? Provavelmente eles não fizeram o manual de aplicação, então não tem, que é o que o Bico disse. Aqui foi difícil, porque não existia, então você tem que parar para criar aquela versão. Só que você não tem como criar, e você tem que criar, manda para aprovar, às vezes o cara, não gostei, aí pronto. A melhor situação quando você está com pressa ou você quer resolver esse problema é uma barra branca. Fazer a régua com a barra. Pronto, resolve. Mas vai ter caso que vai fazer isso. Eu não quero ter essa barra, eu queria que ficasse esse fundo vermelho. Pronto. Aí eu jogo branco, todo mundo aqui e resolve. Eu acho até que naquelas que o Felipe fez tinha um que era assim. Era tudo uma cor só. Ele fez da PNAB, né? A régua, ela precisa respeitar a ordem da prefeitura, PNAB e Ministério da Cultura. Rapaz, Bico sabe dizer isso aqui? Da Audi Blanc? A PNAB geralmente é isso, né? A prefeitura, né? Essa lógica aí. Eu acho que cada um faz a régua, mas geralmente é de trás para frente, governo federal, Ministério da Cultura, aí a própria marca da PNAB. Não sei se agora eles estão pedindo o Sistema Nacional de Cultura, porque o do ciclo 1 para o ciclo 2 houve mudança, né? Uhum. Então, às vezes eles estão modificando. Agora, para o defesa eleitoral, já teve uma nova mudança. Então, para cada projeto, geralmente, eles ativam aí uma régua específica. A régua está aqui. A E tem que entidade ficar de vocês atento, né? deve, a entidade de vocês, a marca da entidade de vocês deve vir antes disso, né? Digamos, Grupo de Teatro Facetas, Prefeitura do Natal, Sistema Nacional de Cultura, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal. Geralmente é mais ou menos essa sequência. Tem uns que erram, né? Que tem prefeitura às vezes que não está nem aí para isso e tal, mas a base é essa, né? É prefeitura, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal. Às vezes a da prefeitura vem antes da PNAB, mas não tem muita... isso não pode acontecer, geralmente é nessa sequência aí, né? E aí vai variando de estado para estado, de município para município. É sempre bom verificar o que o edital diz. Às vezes o próprio edital lá diz das contrapartidas, exibir todas as marcas na seguinte sequência, O ideal é que isso já venha no edital, para que todo mundo que for executar o projeto já saber, né, como é que vai fazer essa prestação de contas, né? Se manter o padrão, né? Aqui no governo do Rio Grande do Norte, a gente tem a plataforma Mais Cultura. Aí lá na plataforma Mais Cultura tem todos como é que se diz? A sequência. Já tem a réguazinha,
colorida, branco, monocromática branco, monocromática preto. Ele já dá essas 3 réguas para você fazer a aplicação. Isso aí. Pessoal, já mais? liberei a lista de presença final. Aqui, quem quiser já ir assinando, é importante, para depois não dizer perdi, né, a lista de presença, já está aí no chat, né? E aproveitem aí para tirar mais dúvidas aí, se ainda tiverem, temos ainda uns 15 minutinhos aí para a gente aproveitar ao máximo o Matson. Segunda que vem é o nosso último encontro, aí Matson vai aproveitar para aprofundar ainda mais algumas Isso. coisas aqui com vocês no campo, né? E aí, vamos conversar? Temos mais 15 minutos para a gente conversar tranquilo. Quem mais Você abre aí o arquivo aí também, Matson? Qual deles? O que você já estava executando? Ah, sim, sim. Vamos. Você tem algumas ferramentas, assim, que me salvam, né? E, às vezes, o cabo tem que ter... Eu não... Por exemplo, quando você tem alguma dúvida, você pergunta, meu Deus, como fazer uma linha no curva no Canva? Você bota no Google e ele já dá um vídeo do YouTube, Uhum. né? Então, por exemplo, às vezes, quando eu tenho isso, né? Tem uma marca pego essa foto aqui do cara, eu queria fazer, clica aí na foto do cara aí, desse que está na frente, né? Eu queria fazer um Isso. sombreamento dele, né? Aí eu vou, aí clico em editar, né? Tipo ali, copia, dá uma copiada. Cadê? Copia aí, copiar, né? Sim. Copia, aí vai em editar, aí tem, não sei se é filtros, Ele tem nos filtros aqui. duotone, um negócio chamado duotone. Não é aí, não. Não. Não é em filtro, é nesses apps, eu acho, aqui. Vai clicando, ver tudo. Isso, pronto. Aqui, Aí, isso aqui é uma coisa que é legal. Deixa eu ver se é nesse aqui, nos efeitos de foto. Que eu talvez ele não faço, esteja liberado. acho que é no anterior, no de cima. Você, Nesse aqui. é um chamado duotone. Peraí, E aí vamos você, buscar aqui. Que aqui a gente busca, já que você sabe. o nome. Não, nesses primeiros, então, aqui, nesses primeiros de cima aqui. Ver tudo, nas ferramentas aqui. Ferramentas. Foco. Rapaz. Não, é no de baixo mesmo, é no de baixo. Negócio que. E Estilo, aqui é até um problema, às vezes, sombras. Vai nesse de porque sombra. ele. Aqui, ele muda de acordo com o uso. É. É. Aí Como pode ser que você não, usa mais, e e eu pode uso ser no que não print esteja no também. gratuito, pode ser que no gratuito não esteja, mas vamos ver aqui, Acho que é esse lá pontilhar. de baixo, ali, do outono. Um desses aí. E aí você cria, por exemplo, você bota ele tudo numa cor só. Faz um fundo Sim, amarelo, pega essa mesma imagem, deixa ela toda amarela. Aí você bota atrás e faz tipo uma como a sombra assim. sombra mesmo, né? Deixa eu É, fazer com qualquer coisa dessa aqui, só para ver se ele. Deixa eu eu pegar acho que aqui é em fio, esse talvez. pontilhado aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai fazer um efeito aqui. Mas tem que ser o do outono, que você escolhe a cor. Aí eu poderia colocar o amarelo, ele ficava tipo o contorno, né? Eu acho que não aparece para mim porque não é prêmio, né? Mas é Ó, isso. pronto, aí eu consigo fazer a brincadeirazinha aqui, ó. Tipo, eu tenho um pontilhadozinho. Deixa eu até ver se eu Exato. consigo mudar a cor dele. Não, esse aqui não. Mas, Não vai enfim, dar. tem várias ferramentas aí, nesses filtros, que a pessoa vai, né, Aqui você mexendo. brinca, né? Você vai brincando. E é isso, não pode ter medo, né? Eu acho que é ali Exato. mesmo, cópia de estilo, aí passa tem uma setinha que passa para o lado, lá em cima, o primeiro. Não. Não, aqui ele vai mostrar os principais, ó.
Não, é isso, não pode ter medo. Não pode ter medo de fuçar da ferramenta. Existe um Isso, negócio de voltar, Ctrl Z. Não deu exato. certo, volta, 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 né? E antigamente, quando era no CorelDRAW, o computador não aguentava a pressão, travava, e aí você perdia tudo, né? Hoje não, você mexe, ele automaticamente salva. Se você abrir o Isso, aplicativo no mesmo arquivo, no computador e no celular, você vê que quando você mexe, ele já mexe no celular ao mesmo tempo. Então, exato. ele é automaticamente salvo. Então, assim, não tem um desespero de fuçar, de mexer, de aprender. Só aprende assim, fuçando. Bota no YouTube, bota no Google, faz a pergunta, ele vai lá e responde. Isso. Eu queria dar esse efeito nessa foto e eu não estou conseguindo. Aí vai lá e bota. Não, e agora até com a IA mesmo eu consigo perguntar. Ó, outra coisa que eu falei lá de você olhar as disposições das coisas, ó, e você vê, poxa, esse formato aqui, ele tá meio doido, mas você vê que ele segue o padrão. Aí, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu poderia jogar esse efeito aqui? Sabe, essa organização. Oxe, peraí. Eu falando aqui, assim, o coisa tava no outro monitor. Sabe assim, de você brincar com formatos, aquilo que eu falei de sempre procure salvar referências. Aqui um espetáculo de dança, aí eu tenho aqui já um segundo elemento menorzinho, e veja que está a leitura aqui, Ministério da Cultura apresenta, ou desceu aqui, ó, ela tá no eixo, depois vem para cá. Isso aqui ele entra numa área mais neutra, mas eu tenho logo no centro, aqui eu tenho um segundo elementozinho menor, tudo isso aqui dá para você fazer. Uma foto menor, eu removo o fundo, aqui ele botou um elemento, aí você vai pensando, cara, como é que eu faço essa sombra aqui? Como é que eu faço para mudar essa cor? Como é que eu faço para mexer nesse tamanho? Como o Bico disse, você começa a pensar e se perguntar, se questionar, e não conseguiu, não achou, joga no Google. Como é que eu boto um texto curvo? Como é que eu faço tal coisa? Como é que eu mudo a cor? O dual tone aqui, a gente não achou. Se eu procurar, depois a gente acha aqui. Como eu posso inserir, por exemplo, Max, uma Hum, foto dentro dessa palavra círculo? Eu queria que tivesse pronto. uma foto inserida dentro dessa Deixa eu ver imagem. se por aqui a gente vai conseguir, porque nesse aqui eu acho que não. Aí eu tenho que. No CorelDRAW era criar recipiente, né? Era Isso, assim, transformava em curva e exato. criava o recipiente, né? Porque aqui eu não sei se ele vai fazer, porque eu tenho que transformar ele numa moldura. Que ele tem Exato. essas limitaçõezinhas aqui. Mas pronto, as molduras, tem muita forma legal que dá para você brincar aqui, ó. Ó, as letras, tá vendo? Eu posso pegar aqui e fazer a palavra. Vou tirar isso aqui. Isso aí que o Bico falou. Eu tenho já os elementos que eu posso vir brincando. Aí eu posso botar um ator de cada Isso. palhaço Pronto, nesse. exato. E eu posso brincar com tamanho diferente, ou ser o mesmo tamanho. Aqui eu posso ir brincando. Ah, o palhaço vai estar em uma. Cadê? Deixa eu pegar aqui, tipo, o mágico vai estar nessa. E eu posso duplicar. Aqui ele bagunçou porque eu tô no mesmo fundo, né? Ponto. Mas se É. fosse um fundo branco, ele ia estar mostrando bem direitinho. E eu posso duplicar aqui, que aí o que é que eu posso fazer? É trazer. Cadê? Deixa eu tirar ele aqui. Remover. Que seria. Eu pegar isso aqui. Tô trolando aqui. Copiei. Colei aqui. Só que eu quero tirar ele daqui de dentro. Ele não tá saindo agora. Cadê, rapaz? Danado. Desencaixar. Pronto.
Tenho ele aqui, só que ele tá grande. Eu vou jogar ele aqui para cima de novo. Que eu posso fazer uma brincadeira aqui para o C ficar por cima. Eu duplico, ó. Tá vendo que é tudo com duplicação. E eu posso vir, ó, esconder. Eu quero só a cabeça dele passando aqui a ponta. Ou só a mão. Aqui, tipo, as mãos eu vou querer que apareça. Ó, porque tá vendo que ele tava cortado, mas eu posso vir brincando aqui. É ir fuçando, é igual um trabalho artístico. Você vai pensando, como é que eu faço isso? Não consegui, joga a dúvida. É importante que essa semana vocês brinquem para que tragam dúvidas, né? Para que no próximo a gente vá achando que tragam cartazes, tente fazer alguma arte para a gente fazer análise também. Porque aí a gente vai fazer aquela brincadeira de. Ó, aqui, eu deletei o. Vamos voltar. Ó a quantidade de coisa que eu fiz. E eu vou voltar para aquele. Pronto. Lembra que é aquilo que o Bico falou, né? De você pode mexer que você não perde. Lógico que não é. Eu passei 2 dias fazendo, depois dizer, vixe, vou voltar para aquele outro. Então, qual é a melhor opção? Eu vou mexer, mas eu estou satisfeito com isso aqui, eu duplico. Porque aí eu tenho uma cópia, aqui eu posso brincar à vontade e eu mantive esse aqui salvo. Eu gostei disso, agora eu vou fazer uma variação. Né? Vou fuçar aqui, mas esse aqui eu deixo como se fosse um backup, né? Para eu não perder aquilo que eu já criei. Vou fazer aqui do mesmo jeito. Para terminar a aula de hoje, aproveitar que tem 3 páginas aí, né? Sim, Vamos ensinar as pessoas a compartilhar ou a baixar, né? sim. Nos diversos formatos, PDF, Então vamos JPEG, lá. né? O que Eu é que eu quero salvar preciso aqui. editar? Eu quero que você Eu, me envie só a página 1 em JPEG, né? Em perfeito. alta resolução. Como seria? Pronto. Eu venho aqui em cima, ó, tem um botão compartilhar. Então, qualquer coisa que eu quiser tirar do Canva, eu venho compartilhar. Aí aqui eu tenho algumas opções, ó. Tipo, eu posso apresentar, ele vai abrir como uma apresentação, tela cheia, como se fosse um PowerPoint, né? Que eu posso fazer uma apresentação aqui. Mas eu tenho a opção de baixar. Aí baixar, ele vai me perguntar aqui, ó. Várias opções. Tipo JPEG. Ele me pediu em JPG. Então eu venho, JPG. Qual? Aí aqui eu tenho a opção de baixar tudo, ou baixar só essa página que eu tô vendo, ou personalizar, que eu posso escolher. Eu quero baixar a página 2. Não, mas eu vou baixar essa aqui, essa primeira. E aqui ele pede a resolução, ó, alta resolução. Só que aqui no gratuito eu não tenho como aumentar. É até mais um motivo para você ter o plano pago. Porque aí você vai usar ele profissionalmente mesmo. Aqui eu não tenho como aumentar a resolução. Eu vou baixar no padrão, né? Como ele diz aqui. Mas, ó, se eu tivesse o plano pago, eu podia ainda aumentar. Porque você pode pegar aqui, melhorar a resolução disso aqui, melhorar a qualidade, o tamanho, então tudo. Vou baixar aqui só essa parte 1 aqui. Então ele vai fazer aqui, ó, ele processa o download. Tá baixando. E ele vai me pedir para salvar no lugar aqui. Deixa eu só afastar aqui a câmera, que ele tá bem no... Vai ficar Pronto. salvo Ó, como um arquivo normal, né? Eu normal. renomei, Que eu boto o venho nome da aqui, ó. página 1, Eu né? posso Bota a página renomear e abrir aqui. Sim, você pode dar o nome que quiser. Cartaz, página 1, página 2. Tá salvo aqui, um JPEG. Agora, se eu disser, ele disse, rapaz, tem que mandar em PDF. Você vem aqui no mesmo canto, ó, compartilhar, baixar, formato, PDF. A 1. Eu mesma acho que forma, eu posso mandar Carola, as 3 páginas. Carola falou que não está vendo. Por certo, Carola, você deve estar no celular. Aí, se você tiver com o celular na horizontal, pode ser que na vertical, na verdade, pode ser que você não veja a tela cheia. Aí você pode virar na horizontal e dar o Ah, zoom. Você mesmo dá o zoom que você quiser. Você pode ter dado um zoom e não percebeu, exato, entendeu? pode ter sido isso. Ela Aqui deve no estar nessa celular. parte branca aqui, ó. Por exemplo, eu mandei, Marcos, no grupo Hum, lá o PDF, do Canva, o portfólio. Aí, sim, digamos que o portfólio são 10 várias páginas. páginas. Aí é PDF, né, que a Pronto. pessoa manda, digamos, Aí né? eu venho, ó, compartilhar, baixar, PDF. Aí ele pergunta aqui, esse PDF é para impressão ou é digital?
porque ele muda o tamanho, né? Então, digital, quero o quê? Tudo. Porque eu fiz um portfólio, ou eu fiz um manual de marca, ou eu fiz sei lá, um arquivo com várias coisas que eu vou mandar para aprovação. Eu posso baixar quantas páginas tiver aqui, ó. Baixei, mesma coisa, ele faz o download aqui embaixo, aí ele vai abrir para salvar. Ó, salvar aqui, vou salvar como cartazes. Fui lá, tá aqui, ó. Digamos que eu estou fazendo Ele tá vários baixando. cartazes para um evento, né? Aí eu quero mandar tudo para o cliente para ele aprovar. Aí você manda um Isso. PDF, ele vê todas as páginas, mandar um JPEG, baixei um JPEG, baixei um segundo, baixei manda o PDF, ó, tá aqui, tem essas páginas todas. Aí Ó, você aprova, não sei o quê, né? tenho E aí, aqui, cartaz 1, tá com e muita no coisa. Pro, você ainda faz aquilo que você faz no I Love PDF, né? A compressão. No Pro, Sim, você já pode dizer mais ou menos o tamanho. Eu quero qualidade baixa, né, e exato. tal. Ah, é para internet, né? Eu preciso. Às vezes tem canto que diz o arquivo não pode ter mais que 5 mega, Uhum. Aí o né? Aí cara tem você que jogar lá vem. no I Love PDF para baixar. No Pro, você já baixa ele todo Exato. personalizado, o tamanho do E arquivo. também tem outra coisa. Às vezes em cartaz não vai ser muito problema, não, mas tem coisa que só vai dar para fazer no pote. Aqui, impressão. Tem gente que vai dizer, manda em CMYK, se você for fazer em offset, impressão offset, por exemplo. Aí aqui, ó, só dá para fazer no Pro. Porque o CMYK, ele é um padrão de cor para gráfica a tradicional, né? Quando é uma gráfica digital, não, ela recebe o RGB também. Aquelas gráficas rápidas, etc., que dá certo. Mas se for fazer uma gráfica de tiragem alta, ele vai pedir em CMYK. Aí você só tem como exportar em CMYK no Pro. Beleza? O que mais? A pessoa chegando agora. Não é? Mas é isso, Matson. Eu acho que para hoje cumpriu aí. Isso. É Galera que importante que tragam, né, assim, para a gente fazer primeiro, para vocês praticarem, então é importante que vocês façam alguma coisa, tente criar uma peça, e para praticar e para a gente analisar, para a gente ver se o aprendizado dos 2 dias, né, se está fluindo, eu fiz aqui, e fazer uma coisa que siga o padrão, pode fazer uma coisa que não siga também, assim, eu quero fazer um cartaz totalmente diferente, aí a gente vai fazer uma análise para ver como é que poderia ser melhorado, ou se realmente está bom, que às vezes você faz uma coisa todo fora e fica bom, né? E às vezes você precisa de pequenos ajustes. Eu botei uma coisa aqui que se você afasta a leitura para cair melhor, ou a cor, vamos analisar o contraste, se tá bom. Como o Bico falou, às vezes a coisa os editais, eles vão cobrar muito poxa, agora, a acessibilidade. Demais, demais. Vai cobrar muito você ter aquela qualidade de acessibilidade que você tem que atingir todos os públicos. Então, você precisa fazer esses ajustezinhos para que fique tudo perfeitinho, para que fique tudo ok. Beleza? Então, façam e tragam a peça para a gente analisar. Aí você vai fazer, vai baixar em JPEG. Aí a gente faz como? Bico? Pede no grupo. Não, manda aqui, né? Dá para mandar por aqui, né? O anexo. eu acho que sim, hoje em dia dá para botar aqui como Pronto. anexo. Se não Acho der, que a gente pensa, ou abre o grupo enquanto tiver tendo a aula para o pessoal mandar. Mas é legal, porque aí a gente brinca e vai fazendo a prática e uma análise também. se já tiver coisas prontas, né? Como na Sim, última aula, pode uma área do ser. Puta na Kombi trouxe aqui uma arte de Rodrigo R., que também está fazendo Isso. a oficina, né? Então, se você já tem alguma coisa, eu já fiz um cartaz uma vez e vou mostrar. Ah, não, eu já fiz um e eu vou refazer agora para mostrar o Legal antes isso e aí. depois. Né? Eu já Você tinha feito um refazer. cartaz, mas depois da oficina eu fiquei com vontade de refazê-lo dentro do padrão, dentro dessas coisas que eu aprendi. Então, todo mundo pode ficar à vontade aí para
trazer exemplos, né, seja de coisas novas e coisas antigas, né, eu acho que fica essa dica aí para esse último encontro aí da segunda-feira. Perfeito. Então, pessoal, espero vocês lá. Vou salvar aqueles links agora lá no Quem topa grupo. abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto, quem topar aí abrir a câmera, fazer um retrato aí para as redes. E, Matos, o que tiver de link, de dica, joga lá no grupo do WhatsApp para a Tô galera. mandando agora. Olha aí, Nelson já abriu a câmera. Não é obrigado a todo mundo abrir não, viu, gente? A quem puder aí, isso. Massa aí, todo mundo. Joriana, maravilhosa. Sempre batendo ponto nas nossas ações. Bom demais. Vamos lá. Eu vou abrir aqui prepara todo mundo aí. 1, 2, meia aí. Já. Pronto. Foi quem abriu. Quem abriu, abriu. Vamos botar lá no grupo aí para quem Show. quiser. Beleza, gente? Eu já vou encerrar agora a Valeu, lista de pessoal. Até presença em 5 minutos. segunda. Então, quem não assinou, assina a lista de presença aí. Estava aqui prestando atenção na aula, não conseguiu Eita, eu não assinar. assinei, não, mosquei. Assina aí, assina aí. Eu não vou botar no grupo do WhatsApp, não, porque às vezes teve gente que não veio. Quero focar em quem veio. Beleza, galera? No caso, eu assino só uma, né? Quem não assinou no início, assina pelo menos na última agora. Mas o ideal é que assinar 2 vezes. Beleza? Mas eu vi que você está aqui desde o início, não se preocupe não. Mas o ideal é sempre assinar no início e no final, para a gente saber que todo mundo ficou tudo. A gente manteve uma média aqui de 25 a 30 pessoas. Querina, tá aqui no chat, viu? Ele postou aqui no chat. Só subir um pouquinho aí. Vou postar mais uma vez aqui. Às vezes a pessoa saiu, voltou. Beleza? Eu vou deixar só mais 5 minutinhos. Quem puder, clica logo aí que eu vou encerrar já já a chamada. Matos, obrigado. Até segunda. Valeu, até Vamos segunda, embora. pessoal. Mandei os Valeu, links agora galera. para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.